sobreviveu ontem? Ixi, eu sim, agora os outros não sei não. Hoje vai ficar um pouquinho pior. Mas não adianta ficar de falar palavra bonita, ficar falando coisinha superficial, não adianta. Que é o que eu disse ontem. Está na hora de falar, de brincar de reforma íntima. Falar de brincar de elevação espiritual. Então hoje vai ficar um pouquinho pior. Já estão avisados, quem quiser ir embora, ninguém vai ir para lá. Todo mundo fecha os olhos, ninguém olha. Eu não tenho jeito de ir embora, né? Olha, Pode ir pro quarto. está tendo um vazamento no seu banheiro, vai consertar. Eu não quero ir não, pra Jaquim, quero ficar. Isso. Que a paz do Deus esteja com vocês, né? Isso. Alguém quer perguntar alguma coisa de ontem, de outro dia? Alguma coisa que ficou, vamos dizer, mal compreendida, ou que ficou pensando e aí surgiu alguma dúvida, ou quer comentar alguma coisa? Eu fiquei, padre. Pode falar. Uma das coisas que mais me alimenta durante a minha vida é a certeza que eu vim da luz e volto para a luz. Eu sou um ser espiritual e que volto. Aí, desde que eu fui pequenininha, eu aprendi o quê? Que eu sou filha de Deus, eu sou imagem, sou semelhança. Perfeito. Perfeito? E aí a gente veio para cá com todo esse processo de estudar, de desenvolver, de passar por essas provas aqui, para estar fazendo esse trabalho de evolução. Perfeito. E como é que eu sou igual uma vaca, um boi, um gato, um vegetal? Porque você falou ontem que tudo é igual. E por que você seria melhor? Não no sentido de mulher, de melhor. No sentido Não, de eu você ter disse eu não sou igual. Não, estou falando assim, não no sentido melhor nem pior. Mas no sentido de eu estar aqui por uma prova, ter de passar por um processo, igual nós estamos passando aqui, quebrando a cabeça, né, usando todo um trabalho de busca, de sacrifício. Sacrifício que eu falo não é sacrifício desse sentido mesmo, não. De estar realmente procurando se desenvolver. E os animais não têm essa necessidade de estudo, naturalmente eles estão indo e vindo. Tá certo. Eu não consegui entender. Não Tá é que eu quero entender. Não, eu compreendo a sua pergunta. Ajudar melhor as pessoas nessa compreensão. Eu compreendo a sua pergunta. O ser humano tem um grande problema, que foi o que ontem nós falou rapidamente, quando disse: na Lua não pode haver vida porque não tem oxigênio. No tal planeta não pode ter vida porque é muito frio. No outro não pode ter vida porque é muito quente. Não, isso eu sei. Na verdade, o ser humano estabelece que aquilo que ele conhece, aquilo que ele percebe, é o certo, é o perfeito. Não existe nada contrário àquilo. Você me diz: eu sou um ser humano, eu preciso passar por uma lida para alcançar uma elevação espiritual. Compreensão. E o animal não. Quem disse? Veja, como você não entende língua de animal, não sabe ouvir o que o animal está pensando, você acha que o animal
é um animal, não faz nada na vida. Só come capim. Mas é muito diferente o que acontece de um animal com um animal, pelo animal, no mundo animal, do que aquilo que você, o humano, diz que ele está fazendo. Quer um exemplo bem cástico disso? 2 gatinhos, 2 cachorrinhos, que ficam rolando, se mordendo, estão fazendo o que, minha filha? Brincando. Brincando, olha que lindo, que coisa ingênua. Não, eles estão desenvolvendo o sentido do ataque. Eles estão treinando a agressividade, a caixa. Não são 2 filhotinhos coitadinhos brincando, mas são 2 animais treinando o instinto de caça. É esse que é o problema. Vocês humanos dão valores às coisas do mundo animal que não é real. Ah, o cavalo, coitado, carrega um peso muito grande. A anatomia do cavalo é feita para carregar peso. Sem o peso, ele se sente incomodado. Sabia? Mas foi o homem que criou essa história de colocar peso no cavalo. Isso é uma coisa que vocês acham que foi o homem que criou. Ele já foi desenvolvido para isso. A anatomia dele é para isso. Por que não colocam um peso num cachorro? Nem que seja proporcional. Compreendeu agora? Então veja, sim, você, ser humano, tem um processo de evolução natural à sua condição humana. Mas o animal também tem um processo evolucionário natural à condição animal. Então vocês são iguais. Vocês são filhos de Deus encarnados em processo evolucionário. Cada um, vamos dizer assim, na sua etapa de evolução, nem maior, nem melhor, nem pior. Cada um no seu processo próprio, mas filhos de Deus que encarnaram para um processo evolucionário. E quando a gente fica aprendendo que, por exemplo, sobre a hierarquia divina, sobre os anjos, arcanjos, serafins, querubins, toda essa hierarquia, que é um processo evolutivo natural humano. Isso é certo? Não. Não? Não. Porque no mundo, no universo, e isso está bem claro no livro do Espírito, as coisas se dão por afinidade. Os grupos se reúnem por afinidade e não por isso ou por aquilo. Então não existe a classe dos arcanjos. Existem os espíritos que têm uma determinada afinidade, que não é melhor nem pior que o outro, é a afinidade dele. Veja, essa questão da evolução espiritual, dos níveis dos espíritos, como se fala? Nós estudou todas as 1000 e tantas perguntas do livro do Espírito. Uma por uma. Não tirei uma palavra do que o Espírito da Verdade falou em nenhuma delas. Como diz o Cristo, da lei não se tira uma vírgula nem um pouco.
É preciso dar um novo sentido àquelas palavras. Foi o que nós fez. Puxou a palavra e mostrou um sentido que estava nas palavras que não era abordado. Já teve um grupo de perguntas que eu me recusei terminantemente a comentar, que foi exatamente a escala de progressão dos espíritos. Porque se você for ver, inclusive, não é hipótese do espírito da verdade, é uma classificação criada por Kardec. Ou seja, é algo humano. Só o humano coloca um melhor e o outro pior. No universo não existe melhor nem pior. Todos os espíritos, como nós conversamos ontem, são iguais. O que diferencia o espírito é a distância que ele está de Deus, e não um do outro. Então não existe escala de espírito, um acima, outro abaixo, outro abaixo, outro abaixo, outro abaixo. Não é assim. Na verdade, a escala do espírito é uma eta. Todos os espíritos estão no mesmo nível de evolução. Só que aqui no meio, um pouquinho acima dessa eta, tem um pontinho, que é Deus. Os que estão no meio dessa eta estão mais perto de Deus. Os que estão na ponta estão mais afastados de Deus. Mas eles são iguais. Então não existe arcanjo, não existe anjo, não existe melhor, não existe hierarquia. O que existe não é uma hierarquia, é uma ascensão moral. Esse está mais perto de Deus, ele tem, vamos dizer assim, ele tem ascensão moral sobre mim, mas não é melhor do que eu, está mais perto de Deus. Amanhã eu posso passá-lo, posso me aproximar. Ele é igual a mim. Senão você vai dizer que Cristo é melhor que você. E esse é que é o grande problema. É por isso que vocês não fazem o que Cristo ensinou a fazer. Ah, não, ele é o Cristo. Ele é o gostosão. Ele é o bonjão. Eu sou só um pobre coitado. Você é igualzinho a ele. Você é espírito, filho de Deus, igualzinho a ele. E se ele fez, você pode fazer. Então isso está bem dentro do assunto de hoje, que é o mesmo de ontem, os anseios materiais, e ontem eu deixei bem claro, é preciso se libertar de tudo que é material. É preciso se libertar também das coisas que vocês têm guardado dentro de vocês a vida inteira como coisas sagradas, santas, certas, divinas. Todas as crenças. Tudo. Porque tudo que até hoje você aprendeu, não vou dizer que lhe foi ensinado, porque ninguém ensina nada a ninguém. Você aprende o que os outros falam. Tudo que até hoje você aprendeu foi pautado e usado para atingir o seu objetivo material. Só isso. Então é preciso também se libertar dessas coisas. Sabe, nós temos uma cruzada. Fala direito, filha. Cunhada. Não, cruzada. Cruzada. Isso, de uns 4 anos. Onde eu peço aos meus filhos, quase que imploro, parem de tentar querer saber quem é Deus. Parem de dizer que conhecem alguma coisa do mundo espiritual. Porque eu achei... não tem condição de saber. Nós falamos ontem, no universo existe o espírito, a matéria, acima de tudo Deus. A matéria, como nós disse ontem, é o fluido cósmico universal.
E aí eles perguntam, o Kardec pergunta, o fluido cônico universal é a energia eletromagnética? E o espírito da verdade, não, porque a energia eletromagnética é feita de fluido cônico. Ou seja, você não tem a menor noção do que seja. Do espírito, a pergunta é mais direta ainda. O Kardec pergunta, o espírito é alguma coisa? E o espírito da verdade diz, para vocês, não. Para vocês ele não é nada. Porque para vocês humanos não há como compreender o que é o espírito. Alguém aqui já viu o espírito? Nunca viram o espírito? Ninguém aqui tem visão, que vê os espíritos, conversa? Só escuto, e culta. Pois é. Como é que você pode cultar um espírito se o espírito não tem voz? Mas como que pode acontecer da gente dormir e o espírito vagar a noite inteira? Que espírito que vaga a noite inteira enquanto você está dormindo? Uai, não sei. Eu acho que é o meu espírito, né? O seu espírito? É o meu. Vaga a noite inteira e ele tem muito trabalho. Ele trabalha, ele às vezes tem dificuldade, às vezes ele chora. No outro dia o mês é dura. Eu queria saber o que é isso. Como é que você sabe disso? Como que eu sei? É. Ué, porque eu durmo vendo aquilo. Você dorme vendo aquilo? Então você não está dormindo. Eu acho que certamente eu fico meia Ou você, né? quando acorda de manhã, se lembra de ter vivido aquilo. É isso. Então você não viveu. Ou de noite. Então você não se viveu. Quando acordou, se lembrou. É diferente. Porque o espírito, o que ele faz quando a mente está adormecida, não é o que a mente se lembra quando ela está ativa. Na verdade, o que cega a mente, o que a mente se lembra, é uma, como eu posso dizer, é uma figura que é feita do que aconteceu. Porque o que o espírito faz, não tem como a mente saber. Porque a mente não tem elementos para descrever o que o espírito vive. Não tem elementos para descrever. Como é que chega? A moça acabou de falar, eu ouço espíritos. Como é que você pode ouvir o espírito se espírito não tem voz? Mas não tem boca. O que ela escuta? Ela não escuta. A mente que ia escutar. O que a mente cria? A mente que ia escutar. Então não tem ninguém escutando, tem a mente que ama escutar. É uma alegoria. Então tudo que os espíritas falam é uma fantasia. Tudo que os espíritas falam é uma fantasia. Não. Pertence ao chamado mundo dos devas, o primeiro mundo espiritual além da matéria, que é o mundo dos seres humanos sem carne. Qual que é o nome que se dá? Eu quis dar o nome de mundo dos devas, que é o mundo dos elementares. Sabe, no universo, moça, não existe forma. O Buda diz que a forma é algo que se agrega ao espírito quando do nascimento, quando da humanização. Concorda com eu? Num mundo que não tem forma, não tem cor, não tem selo. Concorda? Como é que pode ter uma violeta na janela? Sabe, vê uma cidade espiritual e vê se você não vê exatamente a cidade material lá. Não, fantasiada. Não é colorida, é fantasiada. Sabe, é história de aventura espacial dos anos 50, é a mesma coisa.
projeções. Não, não é possessão, é fantasia. Vamos dizer que no futuro vai ter isso. Antigamente tinha, nas aventuras espacial dos anos 50, caleta, tinha as coisas, a energia nuclear, que não existia. Aquilo era sabe, uma coisa assim, possessão para o futuro. Hoje tem. Aí eles inventam outra coisa para lá. As máquinas que você entra na cidade espiritual para ver, não existe nada disso. O espírito vai precisar de uma máquina para ver? Até porque o próprio livro do Espírito, eu falei isso aqui também ontem, diz que não existe no universo nenhum lugar circunpécto. Então não existe uma cidade fechada. Não existe. Tanto não existe, e o André Luiz descobriu isso, que ele não mora mais lá. Ele vai lá ajudar quem está lá para sair de lá. Eles têm valores humanos também, né? Hã? Eles teriam valores humanos? São valores humanos, têm, né? porque são coisas plasmadas, guiadas pela mente de seres humanos, sem carne. Que poder que nós temos com a mente. Não é você. A mente não é, você não domina a mente. Mas eu uso, A mente domina você. mas eu uso ela para criar. Você não usa, ela lhe usa. Ela lhe usa e lhe dá a ideia de que você está usando ela e você acredita. Enquanto isso ela lhe engana. Mas Joaquim, e psicografia? Também Mesma coisa. Olha, o Kirna de Jaxim. Se você acredita nos devas e no mundo dos devas, que são os seres elementais, são os espíritos que ainda estão humanizados, ou seja, ainda estão ligados a uma mente humana, mesmo não tendo carne, quando você desencarna, você vai para o mundo dos devas. E ali no mundo dos devas, você passeia nas carruagens celestiais, que era a coisa mais avançada daquela época. Hoje é foguete, hoje é ônibus espiritual, mas naquele tempo era carruagem. Você passeia nas carruagens, brinca com seres elementais, mas a queda é inevitável. Ou seja, você tem que encarnar novamente. Porque não se livrou da humanidade. Você ainda é um ser humano, sem carne. É por isso que você vê na literatura, por exemplo, seres que estão desencarnados, que continuam sendo espíritas e que querem converter o outro que é evangélico. O que foge completamente, inclusive, do ensinamento espírita. Então, tipo assim, a psicografia para a pessoa que está aqui na Terra é meio que uma forma de... O que é qualquer coisa que a sua mente queira, que nós falou ontem? Os 4 barras. Uma prova para o espírito. O que é uma psicografia? Uma prova para os espíritos. Quem recebe, quem lê, quem psicografa, quem autoriza a psicografia, quem está do outro lado passando, para todo mundo. Ô Joaquim, você falou que André Luiz ele descobriu que é só uma ilusão a cidade nosso lar, e ele passou, digamos assim, passou de plano. Ele não teria então que ter retornado à Terra, encarnado? Não. Se ele já conseguiu se libertar, não precisa voltar aqui. Ele já tinha o merecimento de sair. Mas então quer dizer que você pode sair para uma cidade e de lá... Não existe. Digamos assim. Eu vou lhe dizer só uma coisa. No mundo espiritual, 2 mais 2 dificilmente dá 4. Não tem que estabelecer regras. Não existe isso. A cada um segundo as suas obras. Tá certo? Mas, Joaquim, quando um médium de incorporação incorpora, é com o espírito desse mundo dos devas? Neste mundo só pode incorporar espírito dos devas. Se não for um espírito do deva, como é que ele vai falar? Ele não sabe mais articulação.
E o humano ajuda os devas a evoluírem? O humano ajuda os devas a evoluírem? Não, um obsedia o outro. Todos dois estão pejos à humanidade, cada um tenta prender mais a humanidade o outro. Isso é o que fechou. Nós não estamos fugindo do assunto, precisa se libertar das coisas humanas. E o mundo espiritual que vocês vivem na Terra é humano. E para-se tudo que está aposentado pela literatura espírita não é algo humano. Não é uma cópia do que você tem aqui. A mamãezinha que faz cafuné no fiozinho. Enquanto o livro do Espírito diz que a mãe não se preocupa com o filho. Enquanto o Cristo diz que veio para jogar mãe enquanto a filha. Dizer que a própria escritura também é sagrada. A própria Bíblia escrita por homens. A Bíblia não foi escrita por homens. Foi. Não. Foi, lógico. Não. Aliás, se ela foi, o livro do Espírito foi, o Bhagavad Gita foi. Não, estou falando os homens que interpretaram. Quem disse que tem interpretação dos homens? Depois que Jesus morreu, que eles foram escrever. E por que não tem interpretação do caderno ali? Qualquer um delas. Qualquer uma delas terá que ser escrita por homem. Então. Por quê? Porque precisa de uma mão para escrever. Mas tem interpretação, então é relativo. Quem disse que tem interpretação? Veja, esse é outro problema. Alguém lhe disse que a Bíblia não presta porque ela tem interpretação dos apóstolos. Que o ideal é estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E é você que acredita. Não tô lhe acusando, eu estou falando em linhas gerais. Como vocês aceitam o que um humano fala sobre as coisas espirituais como certo, como regra. E quem é um humano neste mundo? Por mais evoluído que ele seja, por mais religioso que ele seja, quem é? Um espírito em pova. O humano é a pova do espírito. Então, do Papa até o Dalai Lama, até o escartezador da Uatal, é tudo a mesma coisa, no critério de mundo espiritual. São encarnações de espíritos, mais nada que isso. Mas vocês continuam achando que o que falam determinados mestres, determinados gurus, determinados médiums, está certo. Para se libertar da materialidade, é preciso se libertar de tudo que pertence ao mundo material. E saber, e para isso é preciso saber, que na sua mente não existe nada de espiritual. Nada. Estamos no pó da goiabeira. Você falou que recebem os espíritos deles, certo? Não entendi, desculpa. Você acabou de falar que os médiums, quando eles recebem o espírito, são os espíritos deles. Perfeito. E não são espíritos tão evoluídos. Não é que não são evoluídos, são espíritos do Devas. Eu não falei não evoluídos. Então, mas estar no Devas quer dizer que não é tão... Não, estar no Deva quer dizer que ainda está pejo
às realidades materiais. Então, mas Não aí- quer dizer que está mais ou menos evoluído. Tá, mas aí então quer dizer